Ei, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui com vocês, Rafael Brunísio, agora trazendo uma série de leituras rápidas, porém com uma congruência bem bacana para você que curte esse assunto. E por falar em curtir, não esquece aí de fazer aquele protocolo básico, deixar sua curtida, deixar um comentário aí para se você gostou, se tem alguma sugestão para novas análises e também de seguir no Insta para mais conteúdos como esse. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quero começar mostrando para vocês que na morfologia dele eu consigo entender que, no caso dele, a vida imita a arte. O que eu quero dizer com isso? Que acredito que, enquanto em vida, teve muito da pessoalidade dele, né, da pessoa dele no personagem. Então, e digo isso por causa do perfil que eu montei aqui para vocês, vocês vão perceber isso, tá bom? Quero começar aqui dentro do contexto que eu criei, pela sobrancelha dele. Você percebe que é uma sobrancelha que não tem uma harmonia, não tem, né? Ela é bem bagunçadinha. E isso é uma característica interessante que é como alguns textos antigos de fisiognomonia chega a chamar. Fala que é sobrancelha de característica de gênio. Olha que interessante. E realmente essa característica ela mostra pensamentos não convencionais. Então daí você vê muitos artistas, pintores, inventores com essa característica, pessoas que descobriram alguma coisa, enfim. E grandes vultos aí conhecidos têm essa característica de sobrancelha. Então, é um perfil imprevisível nas ações. Sobrancelha fala de energia para ação, energia para executarmos algo. Então, o formato, a característica da nossa sobrancelha vai apontar como nós despendemos isso, tá? Então, e como fala de expressão de energia, então essa não linearidade da sobrancelha pode falar da falta de harmonia da expressão da energia, certo? Bom, agora tem também ponto, né, de atenção que eu gosto de falar. Nesse caso aqui, e junto com o contexto que eu vou apresentar para vocês, pode até falar de certa rispidez e arrogância. Mas não que a pessoa seja ríspida e arrogância, mas pode ter, dentro de um momento onde ela se sinta pressionada, se sinta invadida, pode acontecer sim, é uma característica comum dentro do contexto que eu vou apresentar aqui para vocês. Muito cuidado, porque item isolado não quer dizer muita coisa não, tá? Apenas dá indícios. Então, para começar a configuração, outro ponto bem crítico aqui que eu quero mostrar para vocês, ou melhor, crítico não, bem congruente, é a mandíbula não, fugiu o nome aqui. O osso zigomático dele, olha, como é bem saliente. E eu costumo ensinar para vocês o seguinte, principalmente lá no Instagram. Essa região da bochecha aqui, né, a parte malar mais alta aqui, ela pode ser carnosa ou pode ser ossuda. Então, carnosa vai apontar para uma situação e ossuda vai apontar para outra. Então, aqui vai falar de determinação, vai falar de independência, que são pessoas de ações mais combativas, mais temperamental, né? Então, é uma característica, sim, de personalidade forte e, dependendo do contexto, até mais insensível, certo? Pessoal, é uma característica típica de comando e autoridade, ainda mais sendo ossuda dessa forma aqui. Bom, dentro desse contexto aqui tem mais coisas, deixa eu ver. Ah, sim, repara que as narinas são abertas. Quanto mais aberta, isso vai falar de mais entrada de oxigênio, mais entrada de energia. Então isso aqui fala de afeto, fala de necessidade afetiva, sendo que nesse contexto dele aqui eu acredito que exista
uma repressão dessa expressão dessa necessidade. Então, tem um autor que ele vai falar que são características de pessoa, né, assim, de narinas, assim, pessoas que se apaixonam e desapaixonam muito rapidamente, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Repara que além do nariz dele ser mais largo, né, que vai falar também do lado mais social, enfim, o contexto dele eu acredito que seja mais de reprimir, você vai entender o porquê. A boca também ela é grande, você reparar aqui, se você fizer aquela linha, eu já mostrei aqui em outros vídeos, ela é uma boca grande, ela vai além das métricas, isso fala também de liberalidade, né? Pessoas mais liberais, mais generosas, que não são presas, não são apegadas às coisas, dependendo do contexto, não são apegadas aos bens materiais. A narina muito aberta vai falar isso, né? Isso aqui também fala de mais expressivo, de mais ânimo, só que esse ânimo dele aí eu não sei não, eu acredito que seja mais para o lado, como é que eu posso dizer, fugiu aqui a palavra, oh meu Deus, é um ânimo mais sarcástico, lembrei, mais para o lado sarcástico, né? Mas generosidade com certeza há nessa pessoa ou nas pessoas com essas características. Nele não há mais, né? Ele já é falecido, mas... Então, e novamente, como está no terço inferior, isso vai falar de ação instintiva, né? Pessoas que podem ter a tendência de agir mais pelo instinto e pode ser também muito indelicada, dependendo do contexto aí de vida dela, né? Bom, deixa eu ver aqui. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês está aqui, ó. Tá vendo? Você percebe que a bochecha dele nessa região média, porque eu costumo ensinar que a bochecha num todo, ela tem, deixa eu botar aqui, ela tem a região que é alta, ela tem a região média e ela tem a região baixa, que já é próximo da mandíbula, que inclusive é aqui onde o pessoal faz aquela cirurgia da retirada da bola de Bichat, que é a famosa bichectomia, né? Então, no caso dele aqui, você percebe que tem uma concavidade nessa região, tá? E a região do terço inferior, pessoal, é interessante, porque se você observar na vida, é a última a se desenvolver. Você pode reparar o desenvolvimento de um feto. Então, o feto ele se desenvolve de cima para baixo, né? Então, é a última a se desenvolver, mas é a primeira a começar a dar sinais, né, do tempo. Né? A pessoa, quando ela vai se envelhecendo, é muito comum começar a ter perda óssea, né? Perda de tecido ósseo, porque a gente pensa que só tem perda do tecido mais carnoso, né? A parte mais carnosa, ou o tecido muscular, né? Diminuição dos coxins de gordura, mas existe também a perda do tecido ósseo, e geralmente é essa região aqui perto da mandíbula que vai ser mais evidenciado isso, e nessa região inferior, também na região dos olhos, né, da cavidade orbital, né? Então, pessoal, agora nessa região aqui, quando ela começa a ter essa perda, isso começa a revelar algumas coisas que assim, podem começar a mostrar, tipo, vamos dizer assim, não é facilidade, como é que eu falo isso aqui, gente? Começa a revelar possíveis surgimento de doenças, ou começar a propensão, não vê a palavra aqui, quando vier eu falo, mas você começa a ver aqui, olha, tá? Quando começa a ficar mais côncavo, tá? Então, você vê aqui também pessoas que têm o uso contínuo de tabaco, o uso de drogas, enfim, começa a ficar também nessa região aqui. Não que seja o caso dele,
tá? Mas essa região aqui começa a denunciar. Ó, pessoas que se envolvem, né, com crack, por exemplo, essa região aqui, nossa, fica bem nítido, né? Mas não estou dizendo que seja o caso dele. Então, isso aqui começa a revelar algumas coisas para nós, como excesso de trabalho, excesso de atividade, excesso de desgastes do ponto de que a entrega, né, o fato da pessoa estar se doando de uma forma muito maior do que ela se recupera. Então começa também a ficar dessa forma assim. Então isso vai falar de um pouquinho ao contrário do que a gente viu aqui. Vai falar justamente de introspecção e interiorização. Entende? Pessoas que pelo decorrer da vida fixaram grandes frustrações, né, sofrimento contínuo, estresse prolongado, repressão emocional, tudo vai culminar e pode ser evidenciado nessa região de concavidade aqui, tá bom? Então por isso que algumas pessoas ficam muito chupadas aqui, né? Que é justamente o contrário de pessoas quando elas têm ganho de peso. Então o ganho de peso, né? Recentemente no curso pelo Instagram eu até mostrei que a primeira parte da pessoa a inchar é essa aqui, olha. Tá? Então ela pode dizer o estado de saúde da pessoa, de energia da pessoa nessa região aqui. Tá? Bom, deixa eu ver aqui, os olhos também são separados, isso pode falar de um pouco de atenção difusa, dificuldade de concluir coisas que começam. Então, os olhos assim separados, tá? Deixa eu ver aqui. Dentro do contexto aqui, gente, deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui. Bom, tem algumas linhas também, olha. Olha só, essa linha aqui que o psicólogo João Oliveira vai chamar no livro dele de linha do amuo, né? Pessoas com facilidade de se amuar, pessoas, né, com grande fixação de tristeza, pessoas que também podem bater bastante de frente, enfim, é o músculo do amuo que ele acaba chamando. Ele tem as linhas aqui, olha, que são chamadas as linhas do general, né, que combina com essa questão aqui do osso zigomático bem saliente, né, que são pessoas mais ali combativas, que gosta de teimosa, que gosta de fazer as coisas do jeito dela. Então a gente vê nessa característica aqui. E outra interessante é essa que pega, né, essas que pegam aqui entre os olhos, que podem falar de raiva reprimida, né, pessoas que reprimem a raiva, né, um super estímulo aqui de uma musculatura chamada prócero que abaixa, então com o tempo acaba marcando aqui. E essa marcação geralmente é pelo estado de raiva que a pessoa mantém. E aí o músculo se estimula muitas vezes, estimula, e aí vai ficando marcado. Bom, tem também aqui a marca, né, do bigode chinês, que pode falar aí do registro da trajetória dele. Bom, basicamente eu acho que esse contexto aí que eu passei para vocês, já estamos aí quase 15 minutos de vídeo, eu acho que já deu para dar uma basezinha para vocês aí, né? De mais ou menos aí como que era essa característica desse grande personagem aí, amado por todos. Eu particularmente também gosto muito dele. Assisti muitos anos o Chaves. Bom, então é isso aí, pessoal. Um forte abraço aí para vocês e até um próximo vídeo. Valeu!